Eu tinha uma mensagem para trazer hoje, não trouxe e não vou trazer, por causa até da palavra do Nani Azevedo ontem à noite, e eu queria trazer algumas reflexões sobre isso, são muito importantes, eu queria que se prestasse bem atenção, porque eu já vi também irmãos aqui da igreja comendo algumas coisas assim, falando algumas coisas, entendendo algumas coisas que a Escritura não está falando. E eu queria que se prestasse bem atenção e gravasse. Se tem dúvida, anote, depois fala comigo, não deixe de falar. Porque às vezes você vai dizer assim, eu sei muito esse assunto, mas às vezes você não sabe tanto assim, porque o Nani Azevedo não é qualquer um. E então, se eu estou aqui para fazer uma reflexão sobre o que ele falou, é porque também você pode também não ter entendido um pouco sobre a graça de Deus. Então o pastor Christian trouxe um pouquinho sobre o que foi Lutero. Eu sempre conheci a história de Lutero como um monge, um padre, muito estudioso, muito esforçado, mas que ele sofria muito com a sua consciência, com a culpa no seu coração, e ele se autoflagelava muitas vezes com chicotes para aliviar a culpa. Até que um dia ele descobriu esse texto que nós lemos, ou Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele teve um encontro, já vivendo dentro da igreja, estudando a Bíblia desde jovem, ele tem um encontro com Jesus, que foi crucificado, né? E transformou a sua vida, removeu esse escrito de dívida que ele tinha, encravou esse escrito de dívida lá na cruz, perdoou os seus pecados, tirou a sua culpa, e ele não precisava mais agora de açoites para aliviar o vazio do seu coração. E algo assim bem interessante sobre Lutero, que quando ele se converte ali, ele já vai ter um desejo pela fidelidade de Deus na igreja, e ele vê a questão da venda das indulgências. Então foi falado sobre isso também. Lutero contra um homem que anunciava a venda das indulgências, a igreja precisava de dinheiro, então esse homem vinha, era chamado Tetzel, e ele era muito bom no discurso, ele conseguia convencer as pessoas de que aquele papel que o Papa tinha assinado realmente podia perdoar pecados e tirar a alma do purgatório e levar essa alma para o céu. Então muitas famílias desesperadas nesse sentido pagavam fortunas para seus familiares irem para o céu. Mas uma coisa que ele percebeu também é que com essa venda das indulgências, o estilo de vida cristã era muito vazio, as pessoas não tinham compromisso moral com Cristo, eles já tinham comprado o direito ao céu, então eles podiam viver de qualquer forma. O nível espiritual era muito baixo. Então, primeiro Lutero contra Tetzel. Depois eu coloquei assim uma comparação, Lutero em relação a Francisco de Assis. Francisco de Assis, eu acredito que também era um homem de Deus, mas ele teve alguns problemas nessa área em relação a Lutero. Lutero viu os erros e não deixou de abrir a boca e arriscou a sua própria vida pela verdade, assim como João Batista, quando falou a verdade, ele foi morto. Francisco de Assis, ele se desfez dos seus bens, ele era um homem rico, foi viver uma vida humilde, simples, e ele tentou evangelizar muitas pessoas, mas a igreja era tão podre na época de Francisco de Assis como era na época de Lutero. E ele nunca se pronunciou a respeito dos podres da igreja. E quando você não protesta, quando você não denuncia, quando você cala, você consente, você se torna cúmplice aos olhos de Deus. Francisco de Assis, ele tentou
ainda diminuir um pouco o problema das cruzadas, ele foi tentar evangelizar os muçulmanos para ver se acabava com as cruzadas. Ele viu que era impossível evangelizar um muçulmano, e aí ele ficou trabalhando com os próprios soldados do Império Romano, e ele tentou evangelizar esses soldados lá no campo de batalha. Então ele tinha atitudes de Deus, mas ele também faltou atitudes de Deus na vida dele. Por último, eu queria falar sobre Lutero versus teologia da prosperidade, que foi mais ou menos aquilo que a gente viu ontem à noite no show, certo? Edir Macedo também acredito que é um homem de Deus, assim como Francisco de Assis também acredito que é um homem de Deus. Mas chegou um tempo que ele começou a ver a teologia da prosperidade como um caminho de enriquecimento. E ele usou de princípios de Deus, princípios da Bíblia, que funcionam, que dão certo para a sua igreja crescer. Então as pessoas começaram a semear sementes de contribuição para que viesse prosperidade. E você não pode ser mesquinho nessa contribuição. Se você semeia tanto, você vai colher tanto. E ele vai usando princípios da palavra de Deus que funcionam, que dão certo, e que a pessoa passa a ter prosperidade, mas não quer dizer que ela venha nascer de novo. O jovem rico era muito próspero. Ele também semeou princípios da palavra de Deus na vida dele, e por isso ele foi muito próspero. Mas a palavra de Deus diz assim que quando ele se encontrou com Jesus, ele saiu chateado da presença de Jesus. E ele não gostou do que Jesus falou com ele. E nós não sabemos de alguma parte da Bíblia que tenha dito que esse jovem rico mais tarde tenha se arrependido, tenha entregue o coração a Jesus. Mas desde a juventude ele obedecia à lei de Deus. Desde a juventude ele guardava os mandamentos de Deus, mas diz o texto que ele sai da presença de Jesus muito triste, porque Jesus para ele foi uma pedra de tropeço. Então, Silas Malafaia, eu já ouvi ele falando sobre essa questão de você semear uma semente, você traz uma oferta à igreja, e Deus vai retribuir essa oferta com muita prosperidade. E a bênção vai vir na proporção da tua fé, o quanto você trouxe. Então você semeia e depois você colhe. E o Nani Azevedo é discípulo, é da mesma igreja do Silas Malafaia. São homens de Deus, eu creio. E creio que vão morar no céu. Acredito nisso. Mas a gente precisa refletir sobre esse princípio, sobre essa ideia, porque aí ficou muito claro nas músicas, também claro na palavra que ele trouxe. Se você me ouvir, se você me obedecer, se você cumprir os mandamentos, todas as bênçãos virão e te alcançarão. E ele falou assim: a minha Bíblia diz. Só que Jesus muitas vezes disse assim: também está escrito. É perigoso quando alguém diz assim: a minha Bíblia diz. Porque Jesus diz: também está escrito. Porque também você pode fazer uma doutrina errada dentro da Bíblia e usar versículos da Bíblia para fazer uma doutrina errada. Uma frase que ele falou assim, ele disse que a minha Bíblia diz assim: eu só vou honrar quem me honrar. E aí ele cita Eli, o sacerdote, que não honrou a Deus e se desviou de Deus,
E Deus não o honrou. E de fato Deus não honrou ele. Eu não sei nem se Eli foi salvo. Eu não sei nem se Eli se desviou. Eu não sei sobre ele, sobre isso. Ele também citou Filipenses 2:12, que diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Que a salvação ela precisa ser desenvolvida. Em Apocalipse também ele citou o texto de que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E outro texto que ele cita é Isaías 1:19, que diz assim: se você me quiser me ouvir, comereis do melhor da terra. Como uma condição para vir a bênção, você tem que obedecer, e a bênção então virá. Mas se nós formos mais a fundo, nós vamos ver Deuteronômio 6, só Deuteronômio 6 diz lá que o objetivo da lei de Deus é a obediência. Está escrito lá, é um capítulo inteiro. Aí você pega o capítulo 7, também fala sobre o objetivo de Deus em relação à lei, é a obediência. No capítulo 26, no capítulo 10, no capítulo 11, também fala sobre isso. No capítulo 26 até o capítulo 28 de Deuteronômio 28, falam das bênçãos e das maldições. Se você obedece às leis de Deus, tem bênçãos. Se você desobedece à lei de Deus, você tem maldições para você. Só que o texto ele está dizendo em relação a Israel e não a você. O texto não diz a mim. Ele não está dizendo à igreja. Ele está falando a respeito de Israel. Porque ele fala das bênçãos que vêm quando você obedece e das pragas que vêm quando você desobedece, como Israel. E ele fala no final assim: quando vier a última das pragas, é um cerco que vem contra Israel. E o inimigo que Deus levanta faz um cerco, e quem está dentro daqueles muros vai ter que comer o que está dentro dos muros, até acabar o mantimento, até acabar a água, e vai ficar com fome, vai ficar com sede. E daí vai ser derrotado, como aconteceu no ano 70, quando os romanos cercaram Jerusalém, e as pessoas comeram a carne de seus próprios filhos. A história conta. Isso é o cerco. Isso é a sentença da desobediência às leis de Deus para uma nação, mas que não tem a ver com você. Quando ele diz assim: você não vai ser cauda, você vai ser cabeça, está dentro desse texto de Mateus, de Deuteronômio 26, 27 e 28. É dentro dessa mesma palavra. Então, a lei, ela exige 100% de obediência. Ela não aceita erros. A lei, ela não é flexível. A lei não é um amortecedor, ela não dá de si. Se você obedeceu, tem as bênçãos. Se você desobedeceu, você não tem as bênçãos. Se você uma vez imaginou, sendo homem, uma mulher na tua frente que não é a tua mulher, você tirou a roupa dela, no teu pensamento você já adulterou e você já vai para o inferno. Quando você imaginou alguma coisa que os teus amigos te abandonaram, te deixaram de lado, quando eles não te deixaram de lado, e quando você ficou chateado com eles, e era sem razão, seja o teu marido, seja o teu pai, seja quem for, você ficou chateado sem razão porque isso não aconteceu, você só imaginou que aconteceu. Jesus diz assim: você vai para o inferno de fogo. Então, a Escritura tem uma direção, e a gente precisa dar a direção da Escritura para o que ela fala e não o que a gente pensa. Entendeu? Porque o fim da lei é Cristo, porque o único que iria obedecer a lei realmente é Cristo. Cristo nunca teve esses pensamentos. Tudo que Jesus falou foi perfeito. Jesus nunca pecou.
Por isso ele podia ser a ovelha perfeita para ser sacrificada na cruz, pelo meu e pelo teu pecado, porque ele nunca pecou. Então, se for a questão de você obedecer para você ganhar o céu, se você obedecer para ganhar a bênção de Deus, então nós não temos chance. E nós estamos excluindo Jesus nessa história, porque a nossa única chance é através de Jesus. O fim da lei é Cristo, diz lá em Romanos 10, verso 4. O objetivo principal de toda a lei era apontar para Jesus, o único que podia cumprir toda a palavra de Deus. Não há uma palavra de Deus que Jesus não cumpriu. É Ele que cumpre. Não tem mais ninguém que pode cumprir. Veja assim, é como se nós estivéssemos em Adão, quando ele cai da presença de Deus, lá, vamos dizer, 1000 metros de altura. E ele cai. Todos nós estamos caindo junto com ele. Então, nessa queda, todos nós vamos esborrachar no chão. E todos nós vamos para o inferno. E daí não adianta você somente fazer oração e aí dizer, agora eu vou obedecer daqui para frente. Não, você está em queda livre. Não tem mais obedecer. Uma vez que quebrou o elo com Deus, está em queda livre. Está em queda livre. Não adianta agora só fazer novos propósitos, nova mentalidade, não adianta só autoajuda para aliviar a consciência. Não adianta, está em queda livre. Não adianta dizer agora eu vou obedecer, eu vou fazer alguma coisa, porque agora está em queda livre, não tem mais o que fazer. Outros exemplos que a palavra de Deus diz, a lepra. A pessoa que está leprosa, ela está apodrecendo de pé, andando, está saindo dela mau cheiro, e ela já está acostumada com o mau cheiro, ela não percebe o mau cheiro, mas ela está apodrecendo. Jesus teve que tocar no leproso para ele ser curado. Jesus tem que nos tocar para nós sermos curados. Não adianta eu me esforçar, não adianta eu querer cumprir os mandamentos, porque eu vou continuar sendo podre. Outro exemplo que ele fala sobre o pecado, não é só a lepra, ele fala, aquele cego de nascença, também era um símbolo do pecado. Nós nascemos cegos, nós não conseguimos enxergar nada de Deus. Não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3 fala sobre isso. Não há ninguém. Nós não conseguimos ir a Deus por conta própria, não tem como. Outro exemplo que ele dá é a cura do paralítico. A paralisia, houve uma ruptura aqui. E aí as informações que iriam do cérebro até o pé e até a mão não vai mais. Aqui está falando a respeito do que? De Deus. As informações de Deus não chegam até nós, porque houve uma paralisia. E não adianta você manipular a mão para que ela se mexa, porque ela não vai se mexer, ela está paralisada. Não tem, se não curar aqui, a mão não vai mexer, o pé não vai mexer, não tem como. Efésios 2:1 ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Um morto não consegue ir a Deus. Um morto não consegue ter um cheiro bom. Um morto não consegue agradar a Deus. Deus tem que dar vida, isso vem de Deus. Quando Jesus ele pega Pedro que está afundando, ele tira Pedro de afogar-se. Mas se Pedro conseguisse nadar, então Jesus não estaria salvando Pedro. Se você consegue nadar, se você consegue fazer algo que agrada a Deus, para Deus te dar a salvação,
Então isso não é salvação. Porque se não vier dele, não tem jeito. Jesus deixou Lázaro 4 dias morto para mostrar isso. Que a gente é morto, a gente fede. Não tem jeito. Fora de Jesus, não tem jeito. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Jesus, ele entrou no fundo do poço onde nós estávamos para tirar desse tremedal de lama, e ninguém podia sair se Jesus não entrasse. Nós estávamos mortos nas trevas, na escuridão. Nas 3 horas da cruz de escuridão, Jesus, ele entrou na escuridão para nos tirar do inferno. Não tinha como nós sairmos do inferno. E não tinha como fazer alguma coisa boa que agradasse a Deus, para que então Ele visse uma coisa boa em você e te desse a salvação. Não tinha jeito. Isaías 55, verso 1, 2 e 3 diz assim: a todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias concedidas ou prometidas a Davi. Isaías 55. Aí você podia dizer, viu, mas ele fala para ouvir. Eles dizem, vinde. Então quer dizer que você pode ouvir, que você pode ir até ele. Isso é como se fosse um rio da graça. E esse rio vai até o Marquinho, e daí começa a germinar a semente no coração do Marquinho. Mas ele precisa ouvir. Jesus fala assim: se você tem sede, vem a mim e beba. Mas é esse rio que faz brotar a vida no coração do Marquinho. No teu coração, esse rio ele vai, mas se você endurecer o coração, ele passa por você, e ele pode passar muitas vezes, e um dia ele não passa mais. Mas enquanto você ouvir a voz dele, não endureça o teu coração. Então, esse rio, ele pode abrir o teu ouvido para ouvir. Ele pode te dar poder para ir até ele, mas enquanto você estiver ouvindo, enquanto você sente sede, culpa, como Lutero sentiu, vai a ele. Que esse rio, essa água vai germinar a semente no teu coração, e ele diz assim: eu prometo para você fazer uma aliança perpétua contigo, e vou te dar as misericórdias que eu concedi a Davi. Quando o Tiago ele cita sobre Davi, o texto do Salmo 51, quando Davi confessa o pecado, Davi está reconhecendo que não tem nada que ele pudesse fazer para aplacar a ira de Deus. E como ele era pecador, ele merecia a morte, porque não havia sacrifício para adultério. E que ele precisava morrer. Deus sacrificou o seu filho na cruz no lugar de Davi. Saul cometeu pecados pequenos, mas pela dureza do seu coração, ele passou muito tempo aqui na terra,
literalmente comendo o pão que o diabo amassou, experimentando muito do inferno aqui na terra, mas ele pode ter sido salvo. Como naquele texto de Corinto que Paulo fala assim, o corpo é entregue a Satanás para que no dia do juízo a sua alma seja salva. Então experimenta de todas as dores e de todo o sofrimento do inferno aqui, para não sofrer lá. Por quê? Não que fosse uma forma de pagar pecados, mas uma forma de se humilhar, uma forma de se quebrantar diante de Deus e enxergar o sacrifício de Jesus na sua frente, se arrepender e se converter. Foi isso que Davi fez. Ele se humilhou, ele se quebrantou, ele chorou, ele confessou o seu pecado abertamente, ele não escondeu o seu pecado, ele escreveu em salmos o seu pecado. Todos têm acesso a esses salmos e saber a vida podre de Davi. E é essa misericórdia que Deus está concedendo a nós. Então, quando o Nani Azevedo diz assim, eu não concordo com essa super graça, gente, não tem outra forma de sermos salvos senão por essa super graça. Se ele falasse assim, eu não concordo com essa graça que está de braços abertos a todo tipo de pecado, todo tipo de vida que é contrária a Deus, então estava certo. Mas falar somente essa frase, eu não concordo com essa super graça, você precisa perseverar. Aquele que tem que se santificar, aquele tem que obedecer. Se não obedecer, não vem as bênçãos de Deus. A bênção de Deus veio para Davi sem obediência. A bênção de Deus veio para Davi, ele tendo adulterado. Ele merecia o inferno. Na lei de Deus dizia que o adúltero tinha que ser morto. Não tinha sacrifício de cordeiro por Davi. Não tinha chance. Era só misericórdia de Deus. Jesus foi crucificado no lugar de Davi. E Deus está dizendo assim, se você não endurecer teu coração, se você vir a mim, se você beber dessa água, eu vou conceder para você as misericórdias que eu concedi para Davi. Veja assim, Davi, Maria Madalena tinha 7 demônios terríveis dentro dela. E ela era escrava desses demônios. Quando Jesus expulsou esses 7 demônios, ela partiu dali para frente a viver a vida de Jesus. E para ela não tinha mais obstáculo. Se chovesse, ela iria onde Jesus estivesse. Se fizesse frio, ela iria onde Jesus estivesse. Se ela tivesse dor de cabeça, ela iria onde Jesus estivesse. Se alguém da família dela estivesse fazendo aniversário, ela iria onde Jesus estivesse. Porque ela era grata. Porque ela sabia de onde ela saiu. Nós não conseguimos muitas vezes ter gratidão porque nós não sabemos de onde nós saímos. E para onde nós iríamos sem Jesus. Esse foi o testemunho da Rose. É só vocês lembrarem, nós temos essa tentação de esquecer aonde nós iríamos se não fosse Jesus. E aí a gente não consegue ser grato porque a gente se acha melhor. Que Jesus não fez tanta diferença na minha vida porque não enxerga essa diferença porque Ele fez. E não teria como não ter uma vida grata. Agora, Maria Madalena, só que não precisava você ser endemoniado por 7 demônios para você ter uma vida grata, gente. Você não precisa cair naquele erro para depois você levantar. Não precisa ficar com 7 demônios para depois você ter uma vida de gratidão. Por que não pode ter uma vida de gratidão sem isso? Por que tem que cair primeiro para depois levantar? Por que não pode entregar o coração já? Não é a linha. Não é melhor escolher a melhor parte? Estar na casa do Senhor? Então, e Deus vai honrar essas escolhas, essa de você tomar da água da vida, né? O pastor Christian, ele falou assim, às vezes a gente está olhando para o presente que o Pai vai nos dar. E a gente obedece por causa do presente. Mas o nosso coração não é do Pai.
O nosso coração é do presente, do brinquedinho que Ele vai nos dar, das bênçãos que Ele vai nos dar. E a gente está olhando para as bênçãos. E por isso que depois, mais tarde, quando vier as tribulações e as dificuldades, a gente cai. E quantos daqui da igreja já caíram por isso? Quantos da nossa igreja têm caído por isso? Vem os problemas, daí não aguenta mais. Porque sempre olharam para as bênçãos e não olharam para Jesus. Essa é que é a questão. E nós precisamos pensar nisso. Outra palavra que ele falou é olhar para o amor do Pai. Vamos pensar o Adoniran. Ele teve uma proposta para ele receber a vacina experimental, porque através dessa vacina, dando certo nele, dando certo em mais algumas pessoas, então aplicaria em todos nós para nós sermos curados por aquela vacina. E ele tomaria facilmente. Mas se a proposta fosse assim: vamos aplicar essa vacina no Joaquim. Era fácil para você entregar o Joaquim? Era fácil você morrer no lugar de alguém? Não é. É mais fácil você morrer no lugar de alguém ou você entregar o Joaquim para morrer no lugar dessa pessoa? O que seria mais fácil? Você dar a tua vida no lugar da Aline ou você entregar o Joaquim para morrer no lugar da Aline? Hein, Adoniran? Hã? Oi? A tua, não é? Sabe que é isso que está a Bíblia falando sobre o Pai? O Pai entregou seu Filho no meu lugar. Entende? E ele sabe o que é amar o Filho. Não tem alguém que ama mais Jesus do que ele. Gente, Jesus ama mais o Joaquim do que a Aline e o Adoniran. Você sabia disso? Você sabia disso? Que Deus ama muito mais o Joaquim do que vocês? Porque o amor dele é muito maior do que o nosso amor. Muito maior. E ele entregou a vida do seu filho. Isso é graça. Isso é super graça. E alguém que diz: eu não concordo com essa super graça, gente, isso aí é uma ignorância. Mas eu ainda considero um homem de Deus. Mas que há uma cegueira nessa área, há uma cegueira nessa área. Por isso, se alguém fala assim: Deus te colocou por cabeça e não cauda, pode ser que está também enganado em relação a nós, porque não foi exatamente isso que Jesus falou. Isso está escrito na Bíblia, gente, está lá em Deuteronômio, esse versículo que eu acabei de ler. Mas Jesus não citou esse versículo para nós. Jesus disse assim: você é feliz quando injuriarem, quando mentirem, quando disserem todo mal contra vocês. Você é feliz quando vos perseguirem, quando vocês são atribulados por causa do meu nome. Vocês são felizes, porque quando eu estiver dentro do teu coração, vai levantar ódio das pessoas em você. Porque o diabo que está nas pessoas vai se levantar contra você por causa de Jesus. E se isso não está acontecendo, é porque está faltando Jesus dentro de nós. Porque é isso que o Evangelho fala para nós. Você sabia disso? Isso está em Mateus 5. Paulo fala lá em Atos 14, ele fala assim: através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. E não é pelas tribulações que nós entramos no reino de Deus, mas esse caminho de entrar no reino de Deus, ele diz que é um caminho de tribulação. E ele tinha acabado de ser apedrejado, mas os discípulos cataram ele lá desmaiado no chão, levaram, trataram dele, e ele voltou à vida, e ele falou essa palavra: é assim a nossa vida até o fim. Nós vamos levantar inimigos por causa de Jesus. Mas ele diz assim: não deixe levantar inimigos porque você faz coisas erradas.
Os inimigos que têm que se levantar contra você é por causa de Jesus, por causa do amor de Jesus dentro de você. Paulo ele fala para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja orgulhosa, soberba, que se vangloriava de ser uma igreja espiritual, que tinha muitos dons espirituais. Aí Paulo fala assim, vocês são muito espirituais, vocês são todos poderosos, Deus só colocou vocês lá por cabeça. Só que Deus nos colocou os apóstolos por escória, por último, não por cabeça. Está isso lá no livro de Corinto, você sabia? Então o Evangelho ele tem uma forma diferente de falar de textos do Velho Testamento que falam a respeito de Israel. Porque Deus disse assim, quando vocês me desobedecerem como nação, vai acontecer assim, 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 e por último vai haver um cerco e a coisa vai ficar feia. Deus não vai fazer isso com você. Deus não vai levantar um cerco contra a tua casa. O que Deus vai fazer é assim. Se você for luz no meio das trevas, as trevas vão se ofender com a luz e vão contra-atacar a luz. Por isso que é por muitas tribulações que importa entrarmos no reino. A vida cristã é uma vida de tribulação. Tanto que Jesus diz que você não caia em tentação na sua oração, né? Então, no final daquele hino de Martinho Lutero, ele diz assim, quando tudo se acabar e a morte, enfim, chegar, com ele reinaremos. E ele estava falando sobre a certeza de reinar para sempre com Jesus. Se não há ressurreição, se a vida é só essa aqui, eu já considero uma vida feliz com Jesus, porque ele me deu alegria no coração. Eu não precisei da alegria de um copo de cerveja. Eu não precisei da alegria do dinheiro e do que o dinheiro pode comprar. De ter tantas mulheres para ser feliz como os artistas que acabam casando com tantas e tantas vezes para ser feliz, porque na verdade não são felizes. Porque a felicidade não está no casamento. A felicidade não está no dinheiro, a felicidade não está na droga, a felicidade não está nas coisas. A felicidade está em Jesus, só nele. Fora de Jesus não há. O problema é que se há ressurreição, como a Bíblia diz e ela nunca errou, quem morre sem Cristo vai para o inferno. E vai ficar eternamente separado de Deus. Não tem volta, não tem segunda época, não tem segunda chance, recuperação, como o Espiritismo diz, que depois você reencarna e tem chance, ou como a igreja no passado dizia que tinha como tirar a alma do purgatório. Não tem, isso foi algo que é uma forma de enganar para que as pessoas vivam uma vida sem propósito, sem razão, uma vida de preguiça espiritual, né? Hoje você precisa viver a alegria dele, não a alegria que o dinheiro pode te dar. Você tem que passar na loja e tem que comprar, isso não é alegria. Isso é vazio do coração. Você não aguenta sem comprar. Te dá um comichão, isso é escravidão. Eli, os filhos de Eli, idolatraram a arca. Isso também era vazio do coração, religioso. Usaram a religião como uma forma de preencher o vazio do coração. Isso é idolatria, isso é pecado. Então, eu acho que quem vai assistir as lives ali ou pega o Facebook, ouviu várias críticas a um pastor chamado Kivitz. Não sei se é bem assim que fala.
Mas ele falou assim a respeito da necessidade que a igreja tem de adaptar a Bíblia à modernidade. Que nós não podemos ter esse discurso intolerante de não aceitar o homossexual. E a gente tem que amar o homossexual. E a gente tem que adaptar textos da Bíblia para a realidade. E ele foi corajoso de falar isso, é uma baita de uma heresia. Mas ele falou. O problema é que nós, a igreja, de uma forma geral, no mundo de hoje, com a apostasia, nós temos alterado a Bíblia, mas não confessamos que estamos alterando a Bíblia. Nós citamos textos fora do contexto, assim como o diabo citou textos para Jesus, e Jesus disse, também está escrito. O diabo disse assim, está escrito no Salmos 91, que Deus vai mandar os anjos dele para te proteger. Você pode saltar daquele prédio e nenhum mal vai te acontecer, e todo mundo vai crer em ti. E Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sempre tem o escape, mas temos que conhecer as Escrituras para achar esse escape. Sempre vai ter um escape, mas a gente precisa ler a Escritura. Eu estava ouvindo alguém falando de uma música que diz, né, você é o puro ouro de Ofir. Eu sei que essas letras, ou você tem valor. Essas letras muitas vezes é para agradar o ouvido das pessoas, para atrair as pessoas. Por isso a letra bonita da música, mas ela não é verdadeira. Porque você só se torna o fino ouro quando você passou pela cruz de Cristo. Quando Jesus morreu por você, quando Jesus foi sacrificado por você. Antes, ninguém é fino ouro, mas se passou pela cruz, então ele te purifica de todo o pecado. E se é ouro, é algo que veio de Jesus, porque não é destruído com fogo, não é destruído com o juízo final. É o que Jesus está fazendo na tua vida. E tudo que a gente constrói para a glória nossa, para o nosso prazer, para o nosso ego ser inflado, como a igreja de Corinto era, tudo isso vai ser destruído no dia do juízo, vai pegar fogo. Porque a vanglória vai ser destruída. Tudo que eu quero mostrar, poder, condição melhor que os outros, vai ser destruído no dia do juízo. Por isso é melhor ficar livre antes, aqui, para a gente passar bem no dia do juízo. Então, receba esse rio da graça, essa super graça, que faz o teu coração transbordar de alegria do Espírito, que faz gratidão como Maria Madalena teve gratidão, porque a obra que Deus ama segue o sangue de Jesus. A obra que Deus ama, o óleo que Deus derrama da unção dele, verdadeiro óleo, segue o sangue de Jesus. E esse óleo não vai aonde o sangue de Jesus não passou. Pode ir outros tipos de óleo, mas não o óleo de Deus, porque o óleo de Deus só vai aonde o sangue de Jesus passou. Não tem jeito de alguém ser ungido sem ter primeiro o sangue de Jesus, como eu podia dizer, essa super graça. Quanto você ouvir a voz de Deus, não endureça teu coração. A carne milita contra o espírito contra a carne. A nossa vitória está em estar nele. Ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. O ramo em si, sozinho é morto, mas se o ramo estiver, está vivo. O ramo em si está morto, ligado na videira está vivo. Nós somos como os ramos.
Se nós não estivermos ligados nele, nós estamos mortos. Por mais que tenha folha verde, mas elas vão morrer, elas vão murchar, vai cair. E depois Deus ajunta tudo e lança no fogo e queima. Então primeiro precisa ser ligado. E só liga com o sangue de Jesus. Não tem outra forma. Essa é a nossa glória, a cruz de Cristo. Não tem outra para nós. Certo? Quem estava querendo uma outra coisa, não vai achar. Porque é isso que a Escritura está ensinando para nós. Então, eu queria dar um alerta, porque veja assim, é gente que está dentro da igreja há anos e serve a Deus há anos, fala bobagem hoje. E a gente precisa ter visão espiritual para não cairmos nessas bobagens hoje, porque Deus também pode se entristecer com a gente e deixar que a gente fale bobagem. Por isso, enquanto você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Vamos orar? Pai, enquanto ouvimos a voz do Senhor, não queremos endurecer o nosso coração. Que aqui nessa igreja, Pai, todos estejam desafiados pela voz do Senhor. A Tua palavra, ela tem poder de abrir o nosso ouvido. Ela tem poder de fazer entendida, porque ela é luz e ela pode clarear o nosso coração. Ela pode fazer cada um aqui entender o propósito e o plano que o Senhor tem para a sua vida. E que Jesus não veio para fazer as nossas vontades e satisfazer os nossos planos, mas Ele veio para estabelecer um governo, um reino. Para isso Ele precisa estar sentado no trono do nosso coração. Por isso, Senhor, não queremos ser como aquela criança que está interessada nos presentes que o Senhor dá, mas queremos estar interessados em Jesus. E que o Senhor baste para nós. Que o Senhor seja a única razão, o único motivo de nós vivermos, Pai. Que é o Senhor que dá alegria, é o Senhor que dá sentido, é o Senhor que preenche o vazio do nosso coração e não tem outro. Só o Senhor. Por isso, Senhor, nós precisamos voltar ao verdadeiro Evangelho, Pai. O Evangelho da graça do Senhor, que entra no coração da Maria Madalena e expulsa os demônios e dá um coração para ela totalmente grato em todos os aspectos, Pai. Assim precisa acontecer com cada um de nós aqui. Não tem outra forma, Pai. Não dá para brincar de igreja, Pai. Precisamos levar a sério aquilo que o Senhor está falando, porque é para o nosso bem e é para a nossa transformação da nossa vida, Pai. Para nos tornarmos parecidos com Cristo, deixarmos a forma antiga e entrarmos na forma de Cristo, que era a intenção de Lutero, trazer a forma de novo, a reforma, na forma de Cristo, no molde de Cristo. E é nele que nós precisamos nos espelhar, olhar para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vivermos por fé, porque o justo vive por fé. Ora sim, em nome de Jesus. Amém.